Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje estamos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. E neste trimestre estamos estudando sobre os profetas menores e esta nossa aula de retorno nós estaremos estudando sobre o livro do profeta Jonas. Que lições nós podemos tirar para os dias atuais? O que nós podemos aprender com a fuga de Jonas? O que nós podemos tirar de lições e aprendizados com o contexto cultural e espiritual daquela época? Por que Deus levantou Jonas para profetizar uma nação estrangeira? Como você pode observar na tela, a nossa aula de hoje é a aula lição 6, que tem cujo título Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Os fundamentos da nossa aula são texto áureo, Jonas, capítulo 2, versículo 2, que nos diz, a parte A, e diz: em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Os objetivos da nossa aula são 3. Primeiro, apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas. Segundo, estudar acerca da fuga do profeta Jonas. E terceiro, extrair lições do livro de Jonas para os nossos dias. O tópico primeiro diz o seguinte: o cenário da mensagem do profeta Jonas. Que contexto foi esse em que Deus chamou Jonas? Vejamos bem. Algumas informações históricas, culturais sobre este profeta. Jonas veio de Gad-Efer, que era uma cidade próxima de Nazaré, por volta do ano de 760 a.C. Foi um profeta que Deus levantou lá das tribos do norte. Então a gente pode chegar à conclusão de que aqueles fariseus, quando falaram, e vem alguma coisa que presta da região da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. E eles estavam afirmando isso equivocadamente, porque nós podemos entender, segundo o estudo de Jonas, que Jonas era dessa região da Galileia. Era um tempo de prosperidade material e pobreza espiritual, porque a religião que os judeus estavam praticando era uma religião exclusivamente ritualística. Nínive foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé, e foi destruída cerca de 150 anos após o arrependimento que eles demonstraram através da pregação do profeta Jonas. Neste mapa, como vocês podem acompanhar aí na tela, nós podemos observar a viagem que Jonas fizera, desde o seu chamado, a sua fuga e o seu retorno. Como vocês podem observar, no canto inferior do lado esquerdo da imagem, o Senhor disse a Jonas para que fosse depressa à grande cidade de Nínive. Isso está em Jonas, capítulo 1, versículo 2. A capital da Assíria. Nínive era a capital da Assíria, cerca de 885 quilômetros ao nordeste de Israel. Em vez disso, Jonas entrou num barco com destino a Tarsis, um destino distante pelo menos 4.023 quilômetros na direção oposta. Aí está a localização de Jerusalém, que é a capital de Judá, como vocês podem observar. E tem Jope, como vocês podem ver, próximo a Jerusalém, no mar Mediterrâneo, que continha o único porto natural em Israel ao sul de Acre e provavelmente o mais próximo disponível para o profeta fugitivo. Aí ele foi com o destino de ir para Tarsis, que corresponde à atual Espanha hoje, considerado por muitos um porto ou uma região ao sul da Espanha. E também na região onde Jonas foi chamado por Deus, a região da Galileia, tinha Samaria também, a capital de Israel. E Nínive, capital do Império Assírio nos tempos de Jonas,
mais ao nordeste de Israel. Algumas informações também mais importantes também. Nínive era localizada nas margens do rio Tigre, cerca de 804 quilômetros a nordeste de Israel. Nínive seja derivado de Ninos, ou seja, Nimrod ou, abre aspas, Nunu, fecha aspas, que em acádio quer dizer peixe. O povo adorava a deusa peixe Nanche, filha de Ea, a deusa da água fresca, e Dagon, o deus peixe, que era representante como metade humano, metade peixe. Como eles tinham essa crença nesses deuses, eles eram politeístas, e viu que um profeta chamado pelo Deus de Israel para profetizar contra eles, que relatava que tinha sido fisgado por um peixe, e esse peixe ficou com Jonas dentro dele por 3 dias, então eles acreditaram. Mas também, segundo alguns teólogos e historiadores, eles falam que como Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, de um animal, então no estômago de um animal tem ácido. Então esse ácido provavelmente ele provocou queimaduras na pele e no rosto de Jonas. Então essas queimaduras que esses habitantes de Nínive viram em Jonas, então isso serviu para comprovar o relato desse profeta. E como eles adoravam esses deuses aí que a gente acabou de ver, e também o relato é a prova de Jonas de que ele fora carregado por um peixe, e claro, esse peixe mandado e obedecendo a Deus, então, diante disso, esses povos da cidade de Nínive, eles passaram a acreditar. Enfim, nós podemos entender que Deus está no controle de tudo. Jonas desobedeceu a Deus no chamado, mas o vento obedeceu a Deus quando este provocou a tempestade que fez com que aqueles marinheiros entrassem em pânico. O peixe também, que muitos afirmam ser uma baleia, mas na Bíblia não fala que é uma baleia, também obedeceu à voz do Senhor quando os marinheiros jogaram Jonas e esse peixe engoliu Jonas. Alguns teólogos falam que Jonas já estava quase no fundo quando ele foi fisgado por esse peixe. E também a gente vê o controle de Deus também na natureza, né? Quando ele fizer aquela planta crescer, o verme aparecer. Então, toda a natureza obedece a Deus, mas nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós acabamos desobedecendo o chamado de Deus. Que nós possamos tirar entendimento disso aí, que possamos sermos ouvintes e obedientes ao chamado do Senhor, porque de Deus ninguém consegue se esconder, porque Deus ele é onisciente, é como fala lá em Salmo 139, se eu for às profundezas do oceano, se eu for ao Sheol, se eu for habitar entre as estrelas, lá tu estarás. E Apocalipse também fala que mesmo que vocês queiram habitar em outros lugares, e também na palavra de Deus fala também que mesmo que você queira criar a tua casa entre as estrelas, de lá te derrubarei. Então, de Deus ninguém pode escapar, porque Ele é todo-poderoso e os planos de Deus têm que cumprir. Nínive é um exemplo da graça de Deus. Ah, Deus muda. Deus ele é imutável. Porque antes de Jesus vir, nós já percebemos a graça de Deus. Porque Jonas foi o único profeta a profetizar a uma nação estrangeira. Porque Ezequiel, Jeremias e tantos outros mais foram levantados, mesmo que até lá na Babilônia, fora do território de Israel, mas era para profetizar o povo de Israel. Mas Jonas foi chamado para profetizar a esse povo. Então a gente vê a graça de Deus para com esse povo e para conosco. Então percebam o quanto que Deus é bom. Possivelmente, naquela época, era a maior cidade do mundo, de acordo com historiadores. Os seus muros eram grandiosos, de quase 12 quilômetros de extensão, envolviam o centro da cidade, ocupando uma circunferência de quase 96 quilômetros. Sua população pode ter chegado a 600 mil. E estudando
para essa aula, o comentário bíblico MacArthur e também de Wisby, eles afirmam que, possivelmente em toda a redondeza da capital da Síria, de Nínive, existia praticamente 1 milhão de habitantes. Agora vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a fuga do profeta. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou o navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Deus, ninguém pode fugir. Infelizmente, Jonas, um profeta, estava desobedecendo ao chamado. E claro que hoje não existe mais o profeta, existe o dom da profecia. Mas quantas das vezes eu e você, nós temos fugido do chamado do Senhor, quando nós negligenciamos, quando Deus fala para aquela pessoa de mim, quando Deus toca no seu coração para você dar testemunho dele no trabalho, entre os amigos, mas a gente fica com receio, fica com medo das pessoas não gostarem mais da gente. Então, não fujamos do propósito do Senhor, porque Deus ele tem algo melhor e maior, que é o que? A salvação de vidas. Então, o chamado é para quê? Para salvar vidas. E percebam, Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o convés do navio, Jonas desceu para o fundo do mar. Quantas das vezes é preciso a gente ter que descer para a gente reconhecer o Senhor? Jonas só foi reconhecer o Senhor, o chamado do Senhor, quando chegou lá no fundo do poço. Então, isso é um sinal, é um exemplo para mim, para você, de que quando nós estamos fugindo de Deus, nós estamos descendo, nós estamos fugindo. Quando nós estamos fugindo, nós estamos distanciando o Senhor, nós estamos perdendo a graça, nós estamos perdendo a unção, e tudo vai indo de mal a pior. Só acontece coisa ruim, mas Deus é amor e Ele ainda está disposto a contar comigo e com você. Porque enquanto nós temos vida, significa que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. O tópico 2 também vai falar sobre a fuga do profeta e o arrependimento de Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento. E tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Foi preciso Jonas chegar ao terceiro dia dentro de um ventre de um peixe para ele lembrar do seu chamado. Interessante notar que esses marinheiros, quando estavam quase naufragando, eles estavam orando. Esses marinheiros estavam clamando, mas Jonas estava dormindo. Dormir significa o quê? Falta de temor do Senhor, falta de conexão com Deus, frieza espiritual. Dormir é um sinônimo de quem está fugindo. Quantas pessoas do nosso lado estão perdendo coisas, estão morrendo, estão partindo para a eternidade e nós estamos dormindo. O que nós podemos também tirar de lições também com a história de Jonas? Que por um erro nosso, toda uma família, toda uma corporação, toda uma comunidade, toda uma igreja pode sofrer consequências. O exemplo de Jonas é bem claro sobre isso. Por causa de Jonas, todos aqueles marinheiros estavam perdendo suas mercadorias, inclusive iriam perder sua vida. Mas é interessante notar que quando Jonas falou para eles que ele adorava ao Deus de Israel, que criou o céu e a terra, eles temeram a Deus. Temeram até mesmo jogar Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar,
toda a tempestade se acalmou. Então, o que nós podemos tirar de lição? Vamos jogar nosso Jonas no mar. Vamos jogar o nosso problema no mar. Vamos cortar o mal pela raiz. Vamos cortar o pecado pela raiz. Vamos fazer o que Deus está querendo. Resolva o problema. Tire o pecado do meio de vós. Como diz a palavra do Senhor, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, como consta no livro de Josué. No tópico 2, também fala sobre o arrependimento de Nínive. Jonas, capítulo 3, versículo 5, versículo 10. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados pelo inimigo. Jonas quis frustrar os planos do Senhor. Mas Deus, utilizando o seu poder, a sua soberania sobre a natureza, sobre os animais, ele atendeu a oração de Jonas e Jonas atendeu ao seu segundo chamado. E a população de Nínive, do rei ao mais pobre, atenderam a mensagem. Uma mensagem simples: arrependam-se, convertam-se, porque senão daqui 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Então, serve como exemplo para mim e para você, de que pregar a palavra do Senhor não precisa muita teologia, não precisa muito texto, muita palavra. Prega o que Deus te entregou para você entregar. Fale que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele cura, que Jesus é bom. E o Espírito Santo irá com você. Então, o propósito de Deus se concretizou porque era propósito de Deus salvar esta nação. O que a gente pode aprender também? Que Deus levantando tantos profetas em Israel, como Oséias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e o povo de Israel incrédulo, e Deus levanta um profeta para ministrar profecia, um arrependimento a uma nação estrangeira em poucos dias, e essa população se arrependeu. Isso servia como exemplo para o povo de Israel e uma vergonha. Quantas pessoas estão na igreja, ouvem a palavra do Senhor, ouvem, mas não muda a sua espiritualidade. E outras pessoas que se convertem a Cristo e hoje se tornam ganhador de almas. Não é verdade? O tópico 3 fala sobre Jonas para hoje, o poder de Deus. Isto é, as aplicações do livro de Jonas para mim e para você. O que nós podemos aprender com o livro de Jonas? O poder de Deus. No capítulo 1, Deus controla o vento e as águas. No capítulo 2, o peixe. E no capítulo 4, a planta, o verme e o vento. Essa é uma afirmação de comentário bíblico. E também, no capítulo 3 também, a gente percebe também o controle de Deus sobre o homem, porque Jonas, no fundo do poço, lá no fundo do mar, no ventre daquele peixe, também reconheceu a sua pequenez, clamou ao Senhor e Deus livrou ele da morte. Então, Deus tem controle sobre tudo, sobre o homem, sobre a natureza, sobre as forças espirituais. Nada está isento do controle e da soberania de Deus. E hoje também, Deus também tem poder. Deus, ele é eterno, a sua soberania é eterna. E tudo está se cumprindo. A palavra de Deus, ela irá se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jonas para hoje, arrependimento. Jonas foi levantado para trazer uma mensagem de arrependimento. E hoje também nós precisamos também ministrar essa palavra de arrependimento. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 41. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu:
Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve em Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, o Messias, o Cristo, viveu 33 anos ali com o povo judeu, 3 anos seu ministério, tantos milagres e maravilhas, mas eles não acreditaram em Cristo. E Jonas, com poucos dias, trazendo a palavra de ministração, de arrependimento ao povo de Nínive, eles se converteram. O povo de Israel não tinha desculpa em não crer em Jesus, como foi também naquela afirmação também do pai Abraão para o rico, na história do rico e do Lázaro. Eles têm os profetas. Assim, hoje também nós temos a palavra de Deus, nós temos o exemplo de Cristo. Ninguém vai ser dado como inocente diante de Cristo. Sim, eu não sabia. Não. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o testemunho que estamos dando. Jesus, a Bíblia. Então, ninguém vai ser isento. Então, vamos pregar a palavra de arrependimento. Não sejamos como o povo judeu, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos aceitaram a Cristo, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção. É muito bom estar com vocês aqui, junto nesse propósito de estudar a palavra do Senhor e de levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.